Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Opinião TV desta quarta-feira, 17 de julho de 2019. E vamos direto aos destaques de hoje. A bronca do setor produtivo com a carga tributária imposta em Mato Grosso. E ainda, no destaque nacional, presidente Jair Bolsonaro volta a defender o filho, Eduardo, para assumir o cargo de embaixador nos Estados Unidos. Olha, essas são as duas grandes notícias que nós temos para hoje. Você vai ver uma matéria completa da Rede TV News sobre a questão da tentativa do presidente Jair Bolsonaro, a indicação do seu filho à embaixada dos Estados Unidos em Washington, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas antes disso, vamos a essa matéria que tá lá, já está lá no Media News, né? Será que o setor produtivo suporta? Essa é a pergunta, o título da matéria que vai abordar exatamente esse ponto com relação a essa carga tributária aí, segundo o setor produtivo, que vai impactar diretamente o bolso do consumidor. Vamos então à matéria. Matéria que vem lá do Media News. Será que o setor produtivo suporta? Esse é o título da matéria. Os incentivos fiscais precisam ser revistos com responsabilidade. O setor produtivo comercial e industrial de Mato Grosso está assustado com a tentativa do governo de fazer uma reforma tributária por meio de um projeto de lei complementar que deveria apenas reinstituir os incentivos já concedidos em Mato Grosso. Isso por imposição da Lei Complementar Federal número 160/2017, cujo prazo vence no próximo dia 31 de julho. A atual administração fiscal vem, desde 2017, atuando de forma a alcançar o objetivo de colocar o Estado de Mato Grosso no equilíbrio das contas públicas. 5 medidas já foram adotadas nesse período. A primeira, Lei de Teto dos Gastos. A segunda, reforma administrativa em 2017 e 2019. Nova Lei de Responsabilidade Fiscal de Mato Grosso, decreto de calamidade financeira e novo FETAB com taxação das commodities agrícolas. Bom, essa é a minha preocupação no setor produtivo, né? Porque eu tive a oportunidade de entrevistar o Francisco Antônio de Almeida e, segundo o Francisco Antônio de Almeida, que ele que é diretor lá da FEComércio, né? Que também é uma parte interessada nessa questão dessa tributação toda, até porque, segundo ele, caso o governo aprove esses impostos todos, essa taxação, essa nova taxação no setor produtivo, quem vai pagar a conta, e sem dúvida alguma eu concordo com ele, será o contribuinte, será você que está assistindo aqui o Opinião TV. Agora, uma coisa é certa, existe um erro, a meu ver, muito grande. Se de um lado eu sou absolutamente contra a questão da tributação, eu passo a acreditar e tenho opinião contrária ao diretor da FEComércio ou de alguns segmentos que sejam com relação principalmente aos incentivos fiscais. Existe na formulação do incentivo fiscal, a meu ver, um erro grave nessa situação toda. Veja bem, qual o interesse do Estado, né? É óbvio que o Estado precisa de indústrias, precisa de frigoríficos, enfim, mas qual o interesse do Estado em dar incentivo fiscal para o comércio? Essa é uma pergunta que fica no ar. Qual é a contrapartida? Quando eu perguntei exatamente isso para o diretor Francisco Antônio de Almeida, ele imediatamente, e essa é a resposta da maioria dos representantes do setor produtivo, imediatamente me disse: não, a melhor contraproposta para incentivos fiscais é sobretudo o emprego, a empregabilidade. Pois é, a meu ver, esse é um erro gigante na formulação de fornecimento de incentivos fiscais. Não é assim que funciona nos Estados Unidos, não é assim que funciona em países desenvolvidos. Definitivamente não é assim. Eu não vejo vantagem nenhuma, a não ser que haja, de certa forma, uma isonomia, né? Ou seja, todos possam ter incentivo fiscal, porque hoje você vê, por exemplo, no comércio, uma empresa de materiais de construção, uma mega empresa de materiais de construção, tendo incentivo fiscal, mas o pequeno não tem incentivo fiscal nenhum, ou seja, o grande vai acabar quebrando o pequeno por conta dessa falta de incentivo fiscal. Se você der incentivo fiscal para o pequeno, ele cresce também. O problema é que ele não tem acesso a isso. Então, de certa forma, os incentivos fiscais no estado do Mato Grosso, nos últimos anos, acabaram sendo para apenas os amigos do rei, os amigos do governador, os amigos, sei lá, de quem está no poder. E não deve ser assim. E nós temos que levar em consideração também, com relação a essa política de incentivo fiscal, outra coisa bastante importante. Nos últimos anos, a concessão de incentivo fiscal triplicou, ou seja, ela ultrapassou a arrecadação do Estado. A arrecadação baixou e o percentual de concessões de incentivos fiscais acabou aumentando, o que fez com que necessariamente
e de uma forma completamente desregulada, ou seja, o incentivo fiscal só para quem nós temos interesse, entre aspas, vamos dizer assim, né? Então, essa revisão ela é necessária sobretudo porque precisa ter um programa de incentivo fiscal, até porque eu já disse por várias vezes que Estado nenhum cresce sem incentivos fiscais, mas não pode ser concedido incentivo fiscal do jeito que está sendo feito, né? É preciso que se tenha, sobretudo, uma responsabilidade social que não seja empregabilidade. Inclusive, eu fiz uma pergunta para ele, para o Francisco, disse assim: olha, se você que é empresário, vai abrir, eu sou o Estado, você é empresário, você vai abrir uma empresa no estado de Mato Grosso, certamente você fez um estudo de viabilidade para isso, e já vai, de certa forma, computar do seu estudo de viabilidade um número X de funcionários, um número X de colaboradores. Se eu, enquanto Estado, não der incentivo fiscal para você, você não abre as portas? Ele disse que não abre as portas. Ou seja, ele precisa do incentivo fiscal, tá? Seja ele em qualquer segmento, seja na produção de algodão, seja na produção de milho, seja numa empresa de material de construção, seja num comércio de eletrodomésticos, né? Se não tiver incentivo fiscal, ele não abre a porta, o que é, para mim, um absurdo. Ou seja, o comércio, que a meu ver não precisa de incentivo fiscal, até porque para que uma empresa que vende eletrodomésticos vai precisar de incentivo fiscal? Qual é a contrapartida dela? É um emprego. De qualquer forma, ela vai precisar contratar alguém. Não é possível que alguém não abra as portas, só abra as portas de um estabelecimento, só crie uma nova empresa tendo incentivos fiscais, tendo algum tipo de benefício por conta do Estado. Aí, pelo amor de Deus, né? Se todo mundo que tiver que abrir empresa tiver que ter incentivo fiscal, tiver que ter algum benefício do Estado, aí definitivamente o Estado não vai aguentar, vai quebrar o Estado, porque não tem condição nenhuma. Eu não vejo viabilidade nenhuma em conceder incentivo fiscal para o comércio, desde que esse comércio dê uma contrapartida de responsabilidade social. Não só o comércio, a indústria, por exemplo, o frigorífico. Eu acho que o incentivo fiscal para indústrias, para frigoríficos, ok, beleza, desde que tenha sim empregabilidade, possa gerar mais empregos. Esse é um ponto importante, mas o ponto mais importante, ou seja, o ponto fundamental, não é a geração de empregos. O ponto fundamental é a responsabilidade social, é a contrapartida social. O que é isso, professor? Entregar para a sociedade o benefício que foi dado para aquela empresa. Esse benefício tem que acontecer onde? A contrapartida tem que acontecer onde? Aonde? Na área de segurança, na área de educação, na área da saúde. O emprego não é suficiente e nunca pode ser, de certa forma, só ele como contrapartida de incentivo fiscal. Todos os países que se desenvolveram dessa forma, né, pensando com responsabilidade social, com essa contrapartida social, promoveram mais justiça social, mais igualdade social. E aí que pega. É aí que pega. Então o governo do Estado precisa ter um plano de incentivo fiscal que realmente escolha, seja inteligente ao ponto de saber o seguinte: olha, tudo bem, você abre as portas, eu te dou aqui incentivo fiscal, faço uma redução tributária para você nos próximos 10, 15, 20 anos, você vai gerar 200, 300, 400 empregos, mas eu preciso que você dê uma contrapartida social. Adote uma escola, adote um parque, por exemplo, o Parque Mãe Bonifácia, faça a manutenção desse parque, né? Mantenha, por exemplo, ajude na construção de um laboratório de ciência, de uma escola estadual, tá entendendo? Então, isso é contrapartida social. Enfim, esse é o meu raciocínio. É só olhar pra frente, Cuiabá tá diferente, trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. É só olhar pra ver que Cuiabá tá diferente, trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. Tem obra aqui, obra ali, obra acolá, a cidade está mais limpa, você pode confirmar. Terminais, estações de ônibus chegam em todo lugar, com o asfalto novinho, o avanço não vai parar. Tem praças, parques, é chegar e aproveitar, com o HMC Saúde vem pra humanizar. Quem esperou não vai mais esperar, a cidade é do povo, povo em primeiro lugar. É só olhar pra frente, Cuiabá tá diferente, trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. É só olhar pra ver que Cuiabá tá diferente, trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Trabalho dá resultado, mudando a vida da gente. Vamos então à nossa segunda matéria de hoje, que é uma matéria que vem da Rede TV News. Eu vou rodar a matéria e a gente comenta em cima. Pode rodar. O
presidente da República participou na Câmara dos Deputados de uma sessão solene em homenagem ao aniversário do Comando de Operações Especiais do Exército Brasileiro. Em um discurso de 11 minutos, Jair Bolsonaro afirmou que está, junto aos parlamentares, resolvendo um problema do Brasil, se referindo à reforma da Previdência. O Brasil precisa de uma quimioterapia para que ele não pereça. Estamos fazendo juntos essa quimioterapia. Alguns pouquíssimos ainda reagem, mas serão convencidos pelo povo e pela maioria dessa casa. Deputados e senadores, nós juntos poderemos sim mudar o destino do Brasil. Sou mais ousado, mudaremos o destino do Brasil. Bolsonaro ainda fez um aceno ao advogado-geral da União, André Mendonça, a quem chamou de terrivelmente evangélico. Na semana passada, o presidente havia afirmado que está na hora de o Supremo Tribunal Federal ter um ministro, usando a mesma expressão, terrivelmente evangélico. Prezado André Mendonça, ministro-chefe da Advocacia Geral da União, um ministro terrivelmente evangélico. Assim como nós somos terrivelmente patriotas. Muito obrigado por ter aceito essa missão. E voltou a defender a indicação de um dos filhos dele, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PSL de São Paulo, para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Por vezes, temos tomado decisões que não agradam a todos, com a possibilidade de indicar para a Embaixada dos Estados Unidos um filho meu. Tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada. Sem mencionar a possível indicação para embaixador, Eduardo Bolsonaro discursou rapidamente e fez elogios ao próprio pai. Certamente o PSL, aos poucos, a gente vai se entrosando e vai levantando as bandeiras que Vossa Excelência sempre lutou aqui. Vossa Excelência não é mais uma voz sozinha aqui. Estamos ao seu lado. Parabéns. Eduardo Bolsonaro se reuniu com o pai aqui no Palácio da Alvorada no sábado e no domingo, mas saiu sem falar com a imprensa. A polêmica em torno da indicação do deputado para a Embaixada Brasileira em Washington gira em torno de um possível nepotismo. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2008 proíbe que autoridades nomeiem cônjuge ou parentes até terceiro grau para cargos em comissão, de confiança ou funções gratificadas em qualquer um dos poderes. A regra vale nos níveis municipal, estadual e da União, mas não há especificação se tem validade para cargos de natureza política, como seria o caso de embaixadores. Hoje, o líder do governo na Câmara, deputado Major Vitor Hugo, defendeu a indicação de Eduardo Bolsonaro. Dá para perceber que ele tem uma relação muito boa com o presidente dos Estados Unidos, né, o Trump, e também com a família dele. E eu tenho certeza que isso vai aproximar ainda mais os dois países, caso inclusive se confirme isso que a imprensa tem falado do presidente norte-americano enviar o seu filho também para o Brasil. Já o escritor Olavo de Carvalho, espécie de guru político do clã Bolsonaro, surpreendeu no fim de semana ao publicar um vídeo nas redes sociais se posicionando contra a indicação de Eduardo Bolsonaro. Para ele, o filho do presidente deveria permanecer no Congresso para combater o Foro de São Paulo, uma organização política que reúne partidos de esquerda. Você não pode começar uma coisa desta envergadura, deste valor e desta importância para depois assumir um posto diplomático no qual você não vai poder nem falar do assunto. O diplomata tem lá as suas obrigações regulamentares, ele não vai poder nem ficar falando do Foro de São Paulo. Então, isso aí seria um retrocesso. Isso seria a destruição da carreira do Eduardo Bolsonaro. Para ser indicado à embaixada, Eduardo Bolsonaro precisaria primeiro renunciar ao mandato de deputado federal. Depois passaria por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovado, o nome de Eduardo ainda teria que passar pelo plenário da casa. Bom, você viu aí que infelizmente, eu digo infelizmente, porque é sobretudo uma presepada, um erro crasso, um erro gigantesco do governo Bolsonaro, quando ele insiste e reinsiste em nomear o seu filho
Eduardo Bolsonaro como embaixador lá em Washington, do Brasil em Washington. O que é, olha, eu vou te falar, nós vivemos um momento no Brasil, essa é a minha opinião, de completa carência de moralidade e de eticidade. Vamos deixar de lado aí a questão do nepotismo, até porque já é o suficiente, né? O fato de você nomear um filho já é o suficiente, o fato do nepotismo. Já, de certa forma, já garantia a possibilidade ou daria todas as condições, né, ou não condições, ou todas as justificativas para que não nomeasse esse filho como embaixador em Washington, nos Estados Unidos. Seria o suficiente o nepotismo. Mas pior que isso é você, de certa forma, ir na contramão de um país que hoje pede, sobretudo, por um comportamento ético mais coerente, né? Um comportamento com uma moralidade mais presente na área pública, na política que seja. Então, Jair Bolsonaro vem na contramão exatamente disso. Eu tenho certeza que boa parte da população brasileira, inclusive boa parte dos bolsomínios, aqueles que são fervorosos, fanáticos do Bolsonaro, não concordam com isso. Então, ele vem perdendo popularidade por conta desses erros básicos. Está faltando consultoria. O Olavo de Carvalho, você viu na matéria aí, que é um consultor da família Bolsonaro, eu acho que nesse ponto ele acerta 100% na sua observação, né? Não é momento para isso. É um desgaste desnecessário por parte do governo Bolsonaro, e eu espero e acho que é de uma hombridade muito grande, né? De uma honestidade muito grande, principalmente com a população brasileira, assumir o erro e voltar atrás, e por que não dizer o seguinte: foi uma bobagem e não vamos nomear o Eduardo Bolsonaro como embaixador. Será que não tem ninguém mais competente ou com a mesma competência no Brasil todo, justamente para assumir esse cargo? Será que é só o Eduardo Bolsonaro, só o presidente, o filho do presidente da República, que tem condições de assumir essa embaixada, gente? Não é para acreditar, é difícil você acreditar numa afirmação como essa. Então, eu acho que Jair Bolsonaro nesse ponto erra, apesar de acertar em vários, né? E erra porque é muito mal assessorado, apesar do Olavo de Carvalho ter acertado dessa forma, dizendo que o governo erra quando pede por essa nomeação. Então essas foram as duas notícias de hoje. Ontem foi o dia do comerciante, dia 16 de julho, quero mandar um abraço, não é atrasado, é porque o programa só não entra no site hoje, né? Um abraço a todos os comerciantes, uma categoria importantíssima para o estado de Mato Grosso, né? Sem dúvida alguma, e que gera muitos empregos, né? E aqueles que recebem incentivos fiscais, apesar de eu ser contra, né, o incentivo fiscal, a não ser que ele gere emprego e tenha uma contrapartida de responsabilidade social junto à sociedade, definitivamente, independente disso, eu desejo a todos vida longa e que continue contribuindo com a nossa sociedade. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro no Opinião TV. Tchau!